E aí, juventude de todas as idades, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, encarca o dedão no like, não é inscrito, se inscreve aí e deixa abaixo no seu comentário como é que foi o pregão de hoje. Porque para as ações do Grupo Mateus, meus amigos, GMAT 3, foi um dia de muitas emoções. O papel começou o dia desabando, parecia que ia cair o dia todinho, fechou pouco acima dos R$ 8 no último pregão. Aí hoje, eu botar aqui, chegou a cair percentualmente, vamos ver. Acima dos 8. Na mínima do dia, chegou a cair 6%, 6,4%, 6,5%. Parecia que ia cair 10, 20, aquelas quedas feias mesmo. Mas veio aqui uma força compradora logo, deixa eu ver, quando entrou força, logo na abertura do pregão, ó. 10h15, 10h30. Esse aqui, ó. Bateu ali na região dos 7,60, 7,70. Começou a entrar aos pouquinhos, força compradora. E o que era uma queda de quase 7%, terminou aqui com 3%. Então as ações saíram no lucro. E em relação ao volume, aumentou bastante. Em média, o papel está movimentando aqui 23 milhões de reais e hoje movimentou 92. Então foi um papel muito, muito procurado. Então o Grupo Mateus é uma empresa que atua no segmento de varejo, contando tanto com lojas de eletrodomésticos, de variedades, quanto também com os famosos atacarejos. Atacarejos cada vez mais frequentes em todo o Brasil. Então hoje, meus amigos, tivemos um primeiro pregão após a divulgação de um fato relevante, por meio do qual a companhia informou que sofreu um ato aqui, uma autuação da Receita Federal no valor de mais de 1 bilhão e 59 milhões de reais. Sendo que 633 milhões de reais seria sobre cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica, 225 milhões de CSLL e ainda teria mais de 200 milhões aqui em multas. Essa autuação seria sobre uma das suas controladas, que é o Armazém Mateus, certo? Só que a companhia fala o seguinte: olha, o que a Receita Federal está falando que a gente não pagou crédito é o contrário. Nós temos benefícios fiscais sobre esses impostos. Só qual a questão? A empresa e seus contadores entendem que há uma exclusão de créditos sobre o ICMS, com base no imposto de renda e na contribuição sobre o lucro líquido. Só que a Receita Federal, ela não entende assim. Aí a Receita Federal autua, é uma autuação aqui bem complicada, bem elevada. Geralmente você faz como é que chama? A defesa na esfera administrativa. Se não der certo, ele manda para a esfera judicial. Então, por enquanto, é esfera administrativa. A empresa disse que esse 1 bilhão de reais não vai passar por nenhum tipo de provisionamento. Ele vai só ser classificado como perda possível. O que é ruim é quando tá assim, perda confirmada ou perda provável, certo? Perda possível tá assim, mais longe, mais difícil de se confirmar. Então, o GMAT 3 foi tema aqui das principais matérias relacionadas ao mercado financeiro. Então, os analistas da XP, ao analisar a situação, eles falam que essa autuação aumenta os riscos de uma possível necessidade de provisionamento futuro na empresa, mas que ainda está em fase administrativa. Então, em relação a isso, não há com o que se preocupar agora. Só que uma coisa que surpreende, na opinião aqui do João Pedro Soares, do Citi, é que, na opinião dele, a Receita Federal não deveria fazer mais esse tipo de autuação. Achamos que isso pode ser ruim para todas as empresas que usam ou já usaram esse tipo de benefício. Aí ele cita aqui exemplo de outras empresas do varejo que provavelmente usam, né? Açaí, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour. Todos estavam caindo, mas nenhuma queda assim muito significativa não. Deixa eu ver Açaí aqui, como é que foi hoje. Açaí 3. Fechou com 2% de queda, se recuperou. Renovando novamente, ó, Açaí 3, mínima histórica. Bateu hoje 8,94.
mas deu uma recuperada. Grupo Pão de Açúcar. Pecar 3. Pecar 3. Ah, quase que não abria. PK3 é queda de quase 3%, não reagiu. Fechou aqui próximo de mínima. O papel tá bem lateral. Aparentemente querendo buscar aqui, ó, os 2,50. Região de suporte importante. E o outro, Carrefour. Carrefour é CRFB3. CRFB3. Carrefour 0,3. Carrefour não teve oscilação, não. Mas se você for observar, todos esses papéis estão apontando aqui para regiões de baixo, certo? Enquanto que o grupo Mateus, aí nas últimas semanas, ó, tava vindo aqui todo serelepe, todo pimpão, bem pertinho já de sua máxima histórica. Tá aqui, ó, 9,34 e quase que renovando a máxima do ano, que também tá bem pertinho da máxima histórica, 8,73. Mas veio aí essa notícia e deram aqui uma pancada. Não parecia que ia fazer isso aqui, buscando o topo, dando uma puxadinha aí abaixo dos R$8. Eu vou trazer aqui também um trecho, né, de uma matéria do Seu Dinheiro. Ajax Capital, ele diz que um dos lados negativos para o Grupo Mateus é que se essa autuação realmente ela for feita pelo aquele valor integral, representa 6% de valor de mercado da companhia, que está na casa dos 18 bilhões de reais. Mas, geralmente, eles falam que esse valor ela é encerrado num valor menor do que a Receita está cobrando. Geralmente, a Receita dá desconto. As companhias conseguem pagar menos. Em relação ao Grupo Mateus, é uma empresa que dá resultados recorrentes? É uma empresa que não dá resultados recorrentes? Como nós sabemos, varejo é um setor bem complicado. Só que, dentro de setores complicados, nós temos empresas que se destacam por dar resultados mais fortes, que é justamente o caso do Grupo Mateus, certo? Mesmo assim, é um setor com margens pequenas, então sobra pouca coisa de lucro. A companhia, ó, ela tem atualmente uma receita de mais de 7 bilhões 630 milhões de reais. No comparativo trimestral, tivemos uma alta de 19%. E no primeiro semestre de 2024, a empresa teve uma alta de 22% de sua receita líquida, passando de 15 milhões de reais. 15 bilhões de reais, desculpe. Tudo isso aqui é bilhões, certo? Em relação a EBITDA, o EBITDA, ó, 565 milhões, alta de 17%. No acumulado do ano, 20% de alta, a EBITDA passando de 1 bilhão de reais. E no último trimestre, ela teve um lucro de 330 milhões de reais. Quando vamos ver, isso aí é uma margem líquida de 4,30, 4,3%. Então, a cada 100 reais de receita, sobra R$ 4,30 de lucro. Então, é uma margem líquida pequena, né? E aqui, no acumulado dos semestres, alta de 6,5%, atingindo 568 milhões de reais de lucro contra 533 no mesmo período do ano passado. Endividamento. Vimos que ela dá resultados bons. Ela é uma empresa endividada, é uma empresa com alta alavancagem? Não, de jeito nenhum. É o contrário. Aqui a empresa ela foi ao mercado, pegou o capital, pegou o dinheiro do mercado, dos seus novos acionistas e fez investimentos e colheu o fruto dos investimentos. O Grupo Mateus está conseguindo crescer, mantendo sua lucratividade, ou até aumentando sua lucratividade e uma boa gestão de sua dívida. Aqui é um dos exemplos de IPOs que, em relação à gestão da empresa, deu certo. Alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA próximo de zero e tem se mantido assim ao longo dos últimos resultados. A companhia tem em dívida aproximadamente 1 bilhão 824 milhões de reais e em caixa no último resultado ela tinha 1 bilhão 240 milhões de reais. E cortando aqui dívida bruta pelo caixa, ela tinha uma dívida líquida de aproximadamente 583 milhões de reais, só que como ela dá uma geração de EBITDA superior a 500 milhões de reais por ano, então tranquilo, a alavancagem aqui
Excelente. Inclusive, no último semestre, ela já deu um EBITDA daqui de R$ 1 bilhão. Então, quando anualizar, se o segundo semestre for forte como o primeiro, essa alavancagem aqui vai ficar mais controlada ainda. Parte de investimentos, ó, CAPEX. No último resultado, a empresa ela fez investimentos da ordem de R$ 302 milhões. Só que, não, no total, 314. É porque ela fez venda de ativos aqui. Crescimento de 16%. Desses 314 milhões, ela investiu R$ 223 milhões nas suas lojas, novas lojas, e R$ 52 milhões em terrenos novos. Então ela está aqui, ó, sedimentando os passos para crescer ainda mais. E em rentabilidade, Grupo Mateus, ela tem aquela ação caranguejo. Chega na região de preço, repele para baixo. Chega na outra região de preço, repele para cima. Que zonas são essas? Nos últimos 12 meses, região de baixo, suporte importante, 5,70. E zona de resistência está aqui na região dos 8,50. Valorização de 16%. Na parte de indicadores, a empresa tem 1,8% de dividend yield, PL de 14% e P sobre VP de 2 vezes. P sobre VP de 2 vezes aqui para o varejo. Para uma empresa que dá resultado, podemos falar que seria uma empresa barata, sobre uma certa perspectiva, certo? Lembrando que bateu aqui em região difícil, certo? Então, geralmente, se vier uma correção um pouquinho mais forte, pode buscar essa faixa aqui dos R$ 6, certo? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para o Grupo Mateus, meus amigos.